amigos da Casa de Acolhida, é um prazer estar aqui novamente. Nesse mês de dezembro, nós resolvemos falar um pouco sobre a questão da nossa alimentação, da comida e a nossa vida emocional, né? Então, a nutrição, né, que é cuidada, né, aí na Casa de Acolhida pela minha colega Letícia, nutricionista. É ela quem vai falar um pouco sobre a parte alimentar, sobre especificamente sobre os alimentos, sobre a comida. Então, os vídeos dela vão ser abordados questões como da parte mais da nutrição enquanto comida, né? E eu, como psicóloga, vou falar um pouco da parte emocional ligada a essa questão da alimentação, da nutrição, né? Então, os vídeos, eles estão interligados, né, com o mesmo tema. Tá? Então, peço, né, para aqueles que ainda não se inscreveram no canal do YouTube, que possam se inscrever, curtir, compartilhar os nossos vídeos e também nas redes sociais, né, no Facebook, no Instagram, que isso é muito importante pra gente, tá? E também para prestigiar os vídeos, né, que vão ser gravados pela minha colega Letícia, né, que é a nutricionista da casa. Então, neste vídeo hoje, eu vou abordar um pouco um conceito, né, que a gente chama de fome emocional, né, que é o comer emocional, vamos chamar assim. Então, para iniciar, a gente precisa levantar essa questão, né, o que quer dizer este comer emocional? É claro que todo mundo, né, todo ser humano já se fez essa pergunta em algum momento, né, quando pensa na sua relação com a alimentação, com a comida, né? Então, todos nós, em algum momento da vida, a gente já se questionou, né, para além da nossa relação com a comida, né, que é aquela relação nutricional, a gente precisa para parar em pé, para sobreviver, a gente precisa se alimentar, obviamente. A gente sempre, em algum momento da vida, a gente já se perguntou qual que é a nossa relação com a comida, com a alimentação, né? Então, o que vai definir para cada um de nós um tipo de comportamento alimentar. Cada ser humano vive uma relação com a comida, é muito subjetivo, é muito individual, né? Então, assim, a nossa relação com a comida, ela é muito mais profunda e complexa do que aquela questão óbvia de que assim, nós nos alimentamos para sobreviver, para recebermos a nutrição necessária para nos mantermos em pé, né? É muito mais do que isso a nossa relação com a comida, né? Então, por isso que hoje, como psicóloga, eu venho contar aqui para vocês um pouco sobre o que seria, na verdade, este comer, né, emocional, que não é o comer fisiológico somente, o comer para matarmos a nossa fome de comida, né? Então, a nossa relação com a comida, ela está entremeada, né? E está enraizada diretamente com os nossos processos emocionais, com a nossa vida emocional, com o nosso mundo interno, né? Tanto para o bem, né? Como para nem tanto bem, né? Então, a gente percebe em cada pessoa a relação com a comida, ela está totalmente envolvida e entremeada, enraizada nos processos mentais, nos processos emocionais, né? Então, o que a gente tem hoje, né? É claro que a gente precisa levar em consideração não só as questões individuais, né, do ser humano em relação à comida, mas também as relações ambientais e socioeconômicas, né? O que a gente tem ainda hoje no mundo, né? Vamos falar no mundo. Infelizmente, a gente vê um número alarmante de pessoas em desnutrição, né? Por falta de comida, por dificuldade de acesso à comida, né? Pela pobreza, pela fome. Então, a gente tem isso, né? E a gente precisa levar isso em consideração quando a gente fala da relação homem e comida. Mas no Brasil também a gente tem um processo de falta de alimento, principalmente nos dias de hoje, com desemprego, né? Talvez não no nosso estado, mas se a gente pegar estados mais longes, né, daqui da gente, norte, nordeste, a gente vê uma parcela da nossa população sem acesso à comida, né? Então a gente vê um processo de desnutrição aqui no Brasil também.
Mas no mesmo país que a gente está falando de desnutrição, a gente também encontra uma crescente taxa, né, de aumento de obesidade e de transtornos relacionados à questão da compulsão alimentar. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente vê no mesmo país, né, usando como exemplo o Brasil, a desnutrição pela falta de acesso à comida, a gente também vê o número aumentado de taxas de obesidade e sobrepeso no Brasil, né? Então, assim, quando a gente está falando de obesidade, do que a gente está falando? A gente está falando de levar em consideração isso que eu notei, né? O que eu citei, desculpe. A questão das questões individuais, os fatores individuais, subjetivos de cada um, mas também de levar em consideração os fatores ambientais e socioeconômicos, né? Nós não estamos aqui para fazer julgamento ou crítica à questão da obesidade. Nós estamos relacionando, eu e a Letícia, a questão da obesidade enquanto uma doença, uma patologia, né? Com a nossa forma de se alimentar, a nossa relação com a comida. Esse é o nosso propósito nos vídeos de hoje. Então, como é que a gente poderia definir de um jeito para que a gente entenda o que seria o conceito de comer emocional? Então, o comer emocional seria um comer não diante de um estímulo de fome, de um estímulo fisiológico de que o corpo precisa da comida, do alimento, mas sim diante de um estímulo, de um gatilho emocional, né? E esses gatilhos emocionais, não necessariamente eles são vividos pela pessoa que sente como gatilhos negativos, né? Como algum sentimento de tristeza, de raiva, a própria depressão, o tédio, né? Nestes momentos as pessoas acabam sendo disparadas a comerem mais, né? Para preencherem um pouco este lugar, para se sentirem confortáveis, para se sentirem premiadas, para saírem um pouco da realidade que está tão dura, né? Mas também por momentos de sentidos como positivos, momentos de alegria, de excitação, de uma data festiva. Então, somos todos os tempos, a gente a todo tempo vivido por esses disparos, né? Por esses gatilhos disparados pela nossa emoção, pelos nossos sentimentos, né? Então, o que a gente pode, para finalizar esse vídeo, né? Pensar que todos nós vivemos o tempo todo diante dos nossos afetos, dos nossos sentimentos, né? E todos eles podem funcionar como gatilhos, né? Como eu falei. E esses gatilhos levam a gente a comer mais do que... muito mais vezes, né? Diante dos nossos sentimentos, né? Dependendo do que a gente está sentindo, do que a gente está vivendo, a gente passa a comer mais ou a comer menos, né? Então, é disso que eu gostaria de tratar hoje com vocês. A gente continua a conversar nos próximos vídeos sobre esse tema super importante. Até mais!